Fala pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um Cearacast em que nós vamos falar sobre esta reta final do Ceará na Série B. Será que o Vozão vai conseguir o acesso? Tá próximo? Tá no G4. Vamos torcer para que dê tudo certo e o Alvinegro de Porangabuçu consiga seu acesso. E hoje nós estamos recebendo um convidado para lá de especial, um cearense que tem história nos dois grandes clubes da capital cearense, passou por outros grandes clubes do Nordeste e que tem também toda esta marca, principalmente com a bola parada. Ele é autoridade quando o assunto é bola parada. Até nos bastidores aqui, antes dele entrar na sala, passou por todo mundo cumprimentou, Tom Barros fez questão de elogiar e hoje nós estamos recebendo aqui no Cearacast uma honra, Francisco Hércules de Araújo. Você sabe quem é? É o Pio, nosso querido Pio, jogador que tem um acesso na carreira em 2017 com o Alvinegro. Pio, satisfação ter você aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Cearacast. Eu que agradeço o convite, né? Bom dia a todos. Prazer imenso estar participando aqui desse bate-papo bacana e vamos que a resenha vai ser boa. Legal demais. O Pio que é um cara que é aquele jogador que fala por si só, né, cara? Tem experiência no Fortaleza, no Ceará. Mas começando lá, como é que era o Pio criança, cara? Ele gostava de fazer o quê aqui nas ruas de Fortaleza? Aqui, rapaz, eu brinquei de tudo, né? Peão, pipa, bila, né? Corrupeu, ixi, eu aproveitei o máximo, né? Quando eu era criança, até antes de sair aqui aos 14 anos de idade, né? Para 15, para São Paulo, onde realmente eu iniciei a minha carreira, né? Na categoria de base do Corinthians em 2004 e depois dali foi só histórias. E faz um tempo, né, cara? Porque assim, 2004, tu tinha 15 anos. 14 para 15 Como é anos. que foi isso daí, cara? A tua mãe te deixou ir numa boa, assim, porque era moleque, né? Não, numa boa não, né? Como é que foi Tinha essa nem história? como, até porque eu sou o filho caçula, né, da minha mãe. Eita, irmão. E engraçado que quando eu recebi o convite, né, até que o meu empresário ele foi lá na casa da minha mãe, justamente foi com a documentação e já com a passagem comprada para mostrar que em 3, 4 dias eu já estava viajando para São Paulo para poder passar por um período de avaliação. E ali eu vi o aperto no coração da minha mãe, onde ela passou mais ou menos ali o final de semana, 6, sábado, domingo, chorando, né? Nossa, Às vezes ela cara. queria esconder de mim, mas... E muitas das vezes eu não ficava em casa justamente para não ver, né? Para não sofrer junto, né? Nossa, Porque estava se imagino. despedindo, saindo da família, Qual o nome saindo... dela? Antônia Liduína. Dona Liduína. E aí eu passava praticamente o dia todo, né, fora, brincando, se divertindo ou treinando, para não ver, né, para não ver aquele sofrimento dela, aquele aperto no coração que ia perder o filho, né, Sim. para o mundo, vamos dizer, o mundo correto, o mundo certo, que era um sonho que eu tinha de se tornar jogador profissional de futebol. E ali era a minha oportunidade, eu não poderia deixar passar, né? E ali eu briguei, relutei com ela. E até que Argumentou legal ali Deus pra poder tocou conseguir. no coração dela e ela liberou, autorizou, assinou o documento. E ali eu rumei para São Paulo e tô até hoje, graças a Deus. Legal demais, cara. Mas antes de entrar aí nessa história de ir pra São Paulo, por aqui tu também chegou a jogar, não foi? Atuou no futsal cearense. Como é que foi a história do Pio no começo? Eu iniciei na ABB, né? Futsal. Depois eu rumei pro campo, pro Estação Antônio Bezerra, que tem histórico de muitos jogadores, né? O Verdade. Oswaldo, no Rony não passou, mas O Evanilson. Evanilson também. Tem passou alguns por lá. jogadores que tem essa O história Pio, aqui. né, meu amigo? O Pio. Pô, da hora, companheiro. Inclusive, nesse ano, em 2004, nós fomos campeões sub-15, justamente em cima da equipe do Fortaleza. Caramba. Nós ganhamos aí, não sei se foi de 3 ou 4-0 no PV. E dali, depois desse jogo, foi que eu viajei. O menino já tava lá, o Marlon Sandro? Que ele era um captador que foi pro Não, o Ceará. Marlon Sandro foi depois. Foi depois, né? Foi mais depois. recente. Na minha época era o Ronaldinho, o Salmito, o Adilto. Ah, cara. Foi bem dessa época aí que... E outros jogadores daquela época do Estação também vingaram no futebol? Tu jogou com o Oswaldo ainda no... Nós nos conhecemos desde criança, aí, desde a época de ABB, Estação. Ah, cara, tem uma trajetória juntos, A gente então. tem uma amizade boa, né? Eu e o Oswaldo aí. Legal Temos um demais. crescimento bacana.
E cada um com sua história no futebol, 2 jogadores marcantes do futebol cearense, né? Se você lembrar, assim, jogadores cearenses que marcaram recentemente a história dos 2 grandes clubes e que também despontaram para o Brasil, acho que você e o Oswaldo são 2 nomes que a gente sempre lembra, assim, de memória, né, cara? E isso é muito interessante, porque você foi para São Paulo e naquela ida a São Paulo você fez testes em grandes clubes por lá também, não foi? Pois é, quando eu saí daqui em 2004, eu fui pro Corinthians, né? Eu tinha um mês de avaliação para poder conquistar lá os olhares e o coração do treinador, do diretor da base, para que eu pudesse ser aprovado e permanecer, né? E acho que assim, quando Deus tem um propósito, 15 dias eu já fui aprovado e ali eu fiquei 4 anos dentro do Corinthians, fiquei do sub-17 até o profissional, né? Eu fui revelado pelo Corinthians, mas não cheguei a atuar na equipe principal do Corinthians. Eu fui até o profissional B. Ficou quanto tempo no Corinthians? Fiquei 4 anos, né, no Caramba, Corinthians, velho. de 2004 a E a 2007. base do Corinthians, uma excelência, Não, né? e na época ali tinha os nomes que você pega o William, né, que jogou no Chelsea, né? O Danilo Fernandes, o goleiro. Ah, então a gente imagina porque que o Lulinha, William bate muito bem na bola, né? Aprendendo com o Pio ali na base, né? Dentinho, né? Era o Júlio César, o goleiro que jogou também. Uma base de um time que subiu com o Corinthians em 2008, não pior foi? que Na B pra subiu A. em 2008 e justamente o ano que praticamente subiu muitos jogadores da minha época, da minha categoria para profissional, foi a época que eu saí, né? Nossa, cara, verdade. Aí... Inclusive eu saí para ir para Portugal, né? Fui tentar a minha oportunidade de poder jogar na Europa, que é um sonho de todo jogador brasileiro, né? Somente jovem. E ali fui para Portugal, fui para o Sport B, né? De Lisboa. Depois retornei para o Grêmio, sub-20 também. Daí do Grêmio eu passei um bocadinho de aperto, né? Onde eu Adaptação mesmo? rumei para coisas erradas, né? Sim. Fazer coisas erradas. E ali depois do Grêmio eu fiquei um tempo desempregado. Eu perdi um ano praticamente da minha carreira. Onde eu realmente pensei em desistir da carreira, né? Mas graças a Deus eu consegui retornar e... Que coisa boa, viu, cara? E lá do Grêmio, tu veio direto pra cá, novamente pro Nordeste? Como é que foi depois? Do Grêmio eu fiquei um ano desempregado, sem jogar. Sim. E aí foi que o técnico Marcelo Vilar, que na época ele era treinador da base do Palmeiras, nós nos enfrentamos algumas vezes, né? Campeonato Paulista, tudo, Copa Federação Paulista lá em São Paulo. E ele estava no 13 e estava formando um clube, uma equipe, alguns profissionais com outros sub-20 para jogar uma Copa Paraíba, né? E aí ele levou eu e um colega meu, Fernando. E na altura nós fomos campeões, né, dessa competição, né? Eu me destaquei bastante nessa competição e fiquei pro ano seguinte, 2010, né, para jogar o Campeonato Paraibano, Copa do Brasil, Brasileiro, Copa do Nordeste, onde eu também me destaquei, fui um dos artilheiros da temporada, se eu não me engano eu fiz 13 ou 14 gols, né? Nossa, cara, e nem era assim a principal função tua, né? Não. Sempre na bola parada. Eu sempre me destaquei, né, nessa forma, tanto na bola parada e quanto no chute, né, de média e longa distância, né, quando eu tinha oportunidade. E assim, os gols foram saindo, né, e eu digo que foi um dos momentos mais importantes de artilheiro na minha carreira. Foi a época do 13, Botafogo da Paraíba, Fortaleza também, né, que eu tenho bastante gol, e com a equipe do Ceará. Exatamente. E o detalhe é que você, na base, não chegou a passar nem por Fortaleza ou Ceará. Chegou a andar por aqui? Não, eu nunca tinha atuado, né, por Fortaleza nem Ceará na base, não. Eu já saí do Estação direto pro Corinthians, e do Corinthians eu vim para cá mesmo profissionalmente em dezembro de 2014, quando eu acertei com o Fortaleza. Aí já tinha uma estrada, né, uma carreira já bem consolidada na Paraíba, principalmente. Você foi ídolo lá, né? Olha, eu costumo falar que assim, para você conquistar o carinho, o respeito do torcedor, não é só vestir, não é só jogar. Você tem que conquistar títulos. Sim. Né? E assim, todo clube que eu joguei no Nordeste, eu tenho título. Tem lá. Tenho título. É verdade, o ABC, tu conseguiu um acesso e o título. ABC eu tenho 2 títulos, né? Um brasileiro, um estadual. O Botafogo da Paraíba, um brasileiro, um estadual. O 13 eu tenho uma Copa Paraíba e um estadual. Sim. O CSA eu tenho um acesso, um vice-campeonato. O Red Bull eu tenho 2 títulos, Campeonato Brasileiro da Série B e o Troféu do Interior. Fortaleza eu tenho 3 títulos, 2 estaduais e a Copa dos Campeões. Ceará eu tenho um acesso e um título estadual. Fluminense do Piauí eu tenho um estadual.
O Maracanã eu tenho o título do interior. Sim. Fora a base, né? Campeão sub-17 com o Corinthians e campeão sub-20 com o Grêmio. Porque assim, poucos só conhecem mais ou menos a história aqui dentro do estado. Exatamente. Por eu ter jogado Ceará e Fortaleza, e aí concilia só mais nos títulos aqui Quando que eu tive. vai botar o currículo de títulos, Mas meu amigo. aí, colocando aí, eu tenho em torno de uns 14 a 15 títulos, mais ou Caramba. menos, na carreira. E assim, eu sou um privilegiado, eu falo, né? Total. Porque tem jogadores, eu cheguei a jogar até 2014, 2015 com um jogador profissional, consolidado, que jogou Série A, que ele não tinha um título estadual. Sim. Não tinha título na carreira. E o Pio já tinha... E aí eu já tinha uma alguns carreira aí títulos pesada, já na né, carreira. companheiro? Então muitos acham que é só o título aqui do estado. Então, sim. por conta eu já tenho aí praticamente 5 acessos, né? Um da D para C, um da C para B e 3 da B para A, né? Fora os títulos brasileiros. Da B pra A foi Ceará, Red Bull Bragantino, Red Bull Brasil, né? Não, já virou Red Bull Bragantino na época, Pois é, né? tu chegou a pegar a transição, né? Eu Tu jogou joguei no Red Bull Brasil, que foi o estadual, paulista, e aí migrou já pro Red Bull Bragantino, que já foi o brasileiro. E como é que foi essa transição, Pio? Assim, é muito confuso. O RB Brasil, ele já muda para Bragantino e já começa a atuar nas competições que o Bragantino tava? Como Bragantino. Mas o RB Brasil continuou na época. Só que ficou a base, né? Ficou até o Sub-20, que o Sub-20 eles jogavam até a A2 do Paulista. Então todo o elenco profissional naquela época do RB Brasil migrou pro Bragantino. Pro Bragantino. E o espaço de treinamento já era do Bragantino ou era do RB Brasil que cedeu? Como é que foi essa transição? Na época era alugado, né? Era arrendado. Sim. Nós treinávamos lá em Jarinu, que é onde muitas das vezes a seleção brasileira, né, concentrava, treinava lá para seus jogos no Brasil. Então era lá, na minha época, né, treinava tanto em Jarinu quanto lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, no estádio. E aí foi depois de 2 anos, mais ou menos 3 anos, que começou a construção do centro de treinamento, né, que é um espetáculo. Eu não cheguei a ir lá, mas vi por imagens, né, vídeo, que é praticamente igual aos outros lá de fora, da Alemanha, da Áustria, né? Eu cheguei a conhecer o da Áustria porque nós fizemos uma intertemporada lá no meio do ano de 2019, né? Então é espetacular a estrutura. Caramba. O Red Bull que levou toda a estrutura para poder os jogadores conhecerem outras instalações. Porque na época parou, né? Por conta, não sei se foi a Copa das Confederações, uma coisa assim, né? Foi o calendário da seleção brasileira. E aí ficou um mês parado, né? E aí, para não ficar, tipo, eles dar férias ou um tempo ficar em casa, nós fomos fazer a intertemporada lá na Áustria. Pô, muito bacana, foi né, cara? Bacana. E ali é uma experiência que o cara carrega, né, demais. velho? Você vê E o frio? Ainda bem que na época não tava frio, né? Ah, então conseguiu pegar uma faixa mais de boa. No meio do ano ali. já tava de boa, tranquilo, o frio tinha passado, né? Mas você ainda via as neves lá nas montanhas, tudo, mas o frio já tinha praticamente sumido. Tava quente, bastante quente, né? E que bom, né, Mas cara? Porque cearense pra se desenrolar aí no meio do frio é complicado demais. E aí, voltando a falar sobre o futebol nordestino, que você tem uma história muito bonita por aqui, e é reconhecido, assim, por todas as equipes que você passou, isso do 13, do Botafogo, do Ceará, do Fortaleza. Como é que é esse carinho do torcedor na rua, Pio? Os torcedores brincam contigo, como é que é essa animosidade? Primeiro eles olham para minhas pernas, né? Igual o Tom Barros, né? Cadê a perna? A primeira coisa é as pernas, e aí pergunta, como é que pode? Né? Não tem como, não cola a física, né? Ser tão magro, franzino e chutar tão forte, né? E eu já falei muitas das vezes que não é a força, é o jeito, é a forma que você bate na bola, né? Muitos acham que é a força, mas não é a força, realmente é a forma e o jeito que você bate na bola. E muitos também ficam assim, olhando para o lado, para o outro, querendo saber, reconhecer, saber se realmente sou eu, né? Se é o Pio, porque na televisão vê grande, forte, aí quando tá próximo vê ali baixinho, né? Franzino, tudo magrinho, e fica naquela dúvida. Muitas vezes eu até tiro onda, né? Tipo assim, você é o Pio? Eu falei, não, é meu irmão gêmeo e tal. Dá pra tirar uma resenha, mas depois eu falo, não, sou eu. Cara, você é diferente e tal, assim, né? Vendo pessoalmente do que na televisão. Eu falei, pois é, na televisão aumenta, né? For forte, tudo, mas eu sou dessa forma aqui, magrinho, franzino, né? Que muitos não valorizam, não dá nada, mas quando tá dentro de campo ali, é meu prato de comida, independente de quem seja, nós vamos pra guerra. Legal demais isso, porque
É um jogador, cara, que na bola parada você é uma excelência. E aí a gente volta para as origens. Como foi que o Pio, e até hoje, consegue ter essa potência na perna? Tem treinamento, tem inspiração? Quem você se inspira para poder ter esse chute tão forte, Pio? Tem algum jogador assim na memória? Olha, na verdade, isso foi um dom. Isso foi um Uhum. dom que Deus me deu, né? Essa forma que eu bato na Sim. bola, né? E assim, eu fui aprimorando. Eu lembro quando eu cheguei no Corinthians, na primeira semana, num trabalho de finalização, era praticamente o chute de quase do meio de campo, né? Sim. Era um pouquinho mais para frente e você via alguns jogadores a dificuldade Aham. do chute chegar lá na trave, né? No gol. E eu lembro que eu dei, eu acho que 4 ou 5 chutes, né? E dos 5 eu fiz 3 gols. Caramba. E aí todo mundo já abriu o olho, já ficou. Uhum. Aí já começa aquela história, ixi, é gato, não é do ano, olha a força que ele tem. Inclusive, quando eu fui aprovado, veio um pessoal de lá, de São Paulo, do Corinthians, aqui no estado, para saber se realmente era a minha idade correta. Veio no cartório que eu nasci, tudo, que eu fui Documentação. registrado, tudo, para saber se realmente era a idade correta, né? Porque assim, via os caras mais fortes, né? E mais velhos, não tinha Sim. a potência do chute que eu tinha, né? Uhum. E aí já ficaram meio assustados. Porque ocorre muito isso aí, né? De pessoas fazerem Sim, sim. gato de jogadores, né? Pra já ter uma certa idade avançada, aí diminui pra ver Jogar se nas categorias consegue. mais. Pois é, e aí eles... Era tudo verdadeiro, né? Tudo na idade certa, correta. E realmente era aquilo que eles estavam enxergando naquele momento. E bacana isso, porque tu cresceu nas ruas aqui da Aerolândia, né? Tu é um morador daqui de Fortaleza mesmo. Até hoje também mora pelo bairro ali? Não, já mudei. Já tem alguns anos que eu me mudei, da época que eu casei, né? Sim, Então, sim. saí... E Tem o aí, pequeno Kaique agora. aí já... Bate uma bolinha também, o Kaique? Joga, ele gosta de se divertir, de brincar de bola, tudo. Gosta de quê? Já ser atacante, é mais defensivo Não, o ali? negócio dele é atacante, né? Quer fazer Ora! gol. A Ora, geração amigo. hoje é querer fazer gol, ser Verdade. atacante, né? Entendeu? E assim, eu aprendi com muitos, né? O Rony, né? Que é um cara que eu tenho um carinho, eu E também tem considero, um baita chute. considero como irmão. O Rony, ele me ajudou muito na época do Corinthians, né? Tem o Kelvin também, que... Ó, o Rony também passou pelo Corinthians? O Rony, sim. O Rony, ele, na verdade, ele saiu daqui, foi pra Juventus, lá da Moca, e da Sim. Juventus ele foi pro Corinthians, né? E ficou até o profissional. Inclusive tem um gol dele no Brasileiro de 2005, com a camisa do Corinthians contra o Brasiliense, de falta que ele faz, que é Sim. impressionante. E é um cara que bate na bola, dispensa comentários, viu? E aí depois tive também o Marcelinho Carioca, né? Lá no Corinthians. E aí até 2020 ainda peguei também o Marcos Assunção, só que o Marcos Assunção ele já estava como diretor, mas ali quando acabava os treinamentos, nós iríamos fazer desafio de cobrança de falta, e era bacana esse desafio. Caramba. Porque aí se você vai aprendendo, né? Com cada um você aprende alguma coisa. Eu aprendi com ele aprendeu comigo também. Então é coisas que você acaba juntando e se fortalece para ter um aprendizado melhor, né? E você falou de autoridades aqui também nessa bola parada, né? Rony, Marcelinho, Marcos Assunção. São jogadores que também têm essa marca aí na carreira. O Marcos Assunção, eu era moleque acompanhando ele no futebol, já no Palmeiras, né? Bem experiente, e era um cara que chamava a atenção por conta da liderança dele ali no meio de campo. Você chegou a jogar contra ele na época? Joguei em 2012, quando eu estava no Guaratinguetá, ele no Palmeiras. Inclusive, eu fiz 2 gols, né, nesse jogo contra o Palmeiras. Eu fiz um de longe e outro de falta. Nós perdemos esse jogo 3-2 de virada, né? Foi o gol do Barcos, acho que ele fez gol também. Palmeiras com um time... Era em 2012. Aí pra você ver como que é as coisas, né? Joguei contra o Palmeiras em 2012 no Campeonato Paulista. E aí fui para Portugal. Sim. Quando eu pisei o pé em Portugal, eu assinei o contrato, o Palmeiras queria me contratar. Rapaz, porque não deu certo. A primeira vez que eu tô contando essa história, Não acredito certo? nisso. E aí, só que na época o Palmeiras estava naquela crise danada financeiramente, Sim. tudo, né? E o clube lá em Portugal, o Gil Vicente, teria que pagar a multa rescisória, né? Porque eu já tinha assinado o contrato, tudo. E assim, era uma oportunidade grandíssima na minha carreira, né? Total, cara. Só que aí acabou não dando certo, e quem retornou para o Palmeiras, né? Que tem uma história linda também no Palmeiras, foi o meu amigo e companheiro Corrêa, né? Carlos Corrêa. Ah, cara, então, peraí, vamos com calma. O Palmeiras, chegou a fazer o contato contigo, mas isso tu já tinha assinado com o Gil Vicente? Entrou em contato com o meu empresário, e quando eu pisei o pé em Portugal, uma semana quando eu assinei o contrato, fiz todos os exames lá em Portugal, o Palmeiras veio atrás,
Só que o clube queria que só liberava se pagasse a multa rescisória, né? Não chegou nem a conversar, não, de alguma forma, passar uma metade de uma temporada por lá, cara, não me adaptei. Até porque não teve como, né? Porque eu tinha acabado de chegar. Cara. Eu cheguei pra pré-temporada e o Palmeiras já contactou, né? Uhum. Querendo que eu me contratar, porque ele estava ali foi até na época que foi campeão da Copa do Brasil, 2012. Sim. E foi o ano que foi rebaixado no Brasileiro. Exato. Entendeu? Então, era a época que eles estavam financeiramente, não estava legal, isso é verdade. E aí foi que o Correia, se eu não me engano, eu não sei onde é que ele estava, não sei se ele estava na Ucrânia. Isso, ele vem do futebol europeu também. Ou era Ucrânia, o Atlético Mineiro ou o Flamengo que ele estava, antes dele retornar pro Palmeiras. Aí o Pio não deu certo, eles chamaram não deu, o Correia. Eu até contei essa história quando eu passei a conhecer pessoalmente aqui na época que nós jogamos junto no Fortaleza. Eu contei para ele e ele falou, realmente, isso aí aconteceu, que todo mundo falou que queriam te contratar porque você foi bem contra eles lá no Campeonato Paulista e acabou não dando certo e eu retornei. Isso na época do Guaratinguetá, tu foi bem por lá e aí nesses 2 gols que tu balançou as redes lá do time adversário, o Palmeiras já cresceu os olhos. Já teve e como é que fica, cara, o pensamento do jogador atuando lá na Europa, vendo que um time grande do Brasil tava querendo te contratar, a cabeça do cara fica como? Pior que você não pode fazer nada. Confusão eu vou arrumar, não. Porque, assim, não vou queimar a minha história. Até hoje não faço confusão com clube nenhum. Eu estando num clube e ver um outro clube interessado em me contratar no meio da temporada, eu não vou porque eu tenho que cumprir aquilo que eu assinei, o documento, a palavra. Inclusive, ocorreu aqui também, aqui no estado, na época que eu estava no Fortaleza. Exatamente. Em 2015, eu estava no Fortaleza, estava muito bem, né? Junto com a equipe, e o Ceará começou muito mal a Série B. Se vocês lembrarem. Foi o ano que escapou, né, em 2015. E eles entraram em contato com o meu empresário. Como é que foi essa conversa? Eles entraram em contato com o meu empresário, querendo me contratar, qual era a possibilidade de eu sair do Fortaleza para ir para o Ceará para jogar a Série B, né? Para ajudar, né, para eles conseguirem tudo, tirar o time da situação. Só que eu fui... homem, e falei, não, eu não posso largar o time aqui, eu tenho um contrato até final do ano, né? Não posso largar aqui no meio da caminhada, aí seria, né? Não tinha como, né? Seria uma falta de respeito muito grande, não só com a instituição, né? com o grupo, né? Mas sim, mais por minha parte, né? Porque eu dei a palavra que iria cumprir o contrato até o final. E aí, com a paciência, jogou ainda pelo Fortaleza a temporada toda? Joguei a temporada toda, né? E aí, no final do ano, recebi um novo convite, né? Para ir pro Ceará. Só que eu falei, não tinha como, né? Porque eu sabia da grandeza que é, a rivalidade que é. Porque sair de um lado para pular um muro pro outro é complicado, né? Tanto que eu fiquei 2 anos ainda, 15, 16. Aí saí, fui jogar o Campeonato Paulista com o Linense, né? Inclusive, esse ano, o Linense 2017 foi a primeira vez que classificou para uma segunda fase de Campeonato Paulista, entendeu? Deixou a história também lá no Linense. E aí, acabou o Paulistão, aí tinha Figueirense, apareceu o Oeste, né? Apareceu mais um outro clube, não me recordo qual foi, para jogar uma Série B. E tinha o Fortaleza para me retornar, né? Sim. Entendeu? Acabou não dando certo pro Fortaleza e o Ceará veio, né? Isso 2016? 2017. 17. Aí entrou em contato e acabou dando certo. Eu vim e ajudei a equipe do Ceará a subir pra Série A. Série A. Mas chegou a receber ligação dos dirigentes do Fortaleza depois que acertou com o Ceará? Não, depois não. Mas antes. Antes eu tive contato com Jorge Mota, Marcelo Paes, com o Marquinhos. O pai já estava por lá. O pai era diretor, né? Sim. Com o Marquinhos Santos, que era o treinador, que também queria que eu retornasse, tudo, né? Só que acabou não dando certo, né? Sim. Acabou não dando certo. Inclusive, acho que 2 jogos depois o Marquinhos foi mandado embora, tudo. Aí teve uma mudança muito grande, né? Na estrutura, no grupo, tudo. Teve uma mudança no começo de ano do Fortaleza 2017, teve uma mudança geral, não foi? A direção, como tudo largou, não largou, renunciou ao cargo, veio um novo grupo ali que assumiu o Fortaleza. Enquanto isso, o Ceará estava ali na Série B com o pensamento de subir para a Série A com um baita elenco também, né, Pio? Pois aí cheguei e tudo, né? Me enturmei muito rápido, né? A galera não ficou olhando assim, meio com rabo de olho, não? Eu tenho essa facilidade, sabe? De chegar, me enturmar, de fazer amizade,
Uhum. Então foi rápido demais, porque eu já conhecia também alguns jogadores por ter jogado contra, né? jogado junto, então foi bacana, né? Os jogadores devem ter sentido um alívio, né, cara? Agora tá do nosso lado, o cara vai ter esse chute potente aqui no Vozão. Foi bacana, cara. O tempo que eu passei no Ceará ali, naquele ano 2017, 2018, a gente conseguiu ali o acesso, né? Acho que faltando 3 jogos, foi contra o Paysandu aqui, que nós ganhamos 2-0, que eu fiz um gol de falta e deu uma outra assistência no cruzamento, um gol do Elton, né? Uhum. E ali na rodada seguinte nós já entramos em campo, classificado para a Série A. Foi contra o Criciúma, né? Já entramos classificados. Inclusive no jogo lá, de 1-1 contra o Criciúma, eu fiz a jogada, lancei pro Magno Alves finalizou e sobrou pro Lima, o Lima fez o gol. Foi do empate de 1-1. É bacana, né? Tem uma historinha aí, né? O Pio tem uma carreirazinha aí com algumas histórias pra contar, né, Pio? E ainda falando um pouco sobre esse 2017, que a gente vai destrinchar legal isso, teve algum jogo assim, você é um cara experiente, você deve imaginar, né? Porque assim, são 38 rodadas. Você chegou na época ainda era o Givanildo no Ceará. Foi no início. Começou a temporada eu vim ali. com o aval do Givanildo. Givanildo que aceitou você ali, aí depois veio o Marcelo Chamusca, que tem aquela campanha sensacional na Série B. Tem algum momento assim que você sentiu, pô, cara, esse elenco vai conseguir o acesso? Teve algum jogo assim que deu o start assim, pô, esse jogo aqui é o jogo que tá sacramentando a gente no acesso? Não tô falando do jogo matematicamente, mas um jogo que você viu que o grupo tava tão fechado com aquele objetivo que você viu que a coisa ia dar bom pro Ceará no final da temporada. Acho que desde o início, quando eu cheguei, por mais que tinham jogos que a equipe não jogava bem e não conseguia a vitória, mas o nosso grupo era muito bom, cara. Nosso grupo tinha Magno Alves no ataque, aí depois chegou o Elton, cheguei junto com o Elton praticamente. Aí você tinha o Felipe Menezes, que a qualidade indiscutível, Exato. Ricardinho, né? Richardson. Pedro Ken também tava por aqui. Ken, Raul, depois veio o Arthur Cabral, né? Cafu, Lelê, Cametá, Rafael Carioca. Aí Luiz Otávio também. Luiz Otávio, tinha o Rafael Pereira, o Everson no gol. Nosso time era muito bom, cara. Era um time que... Era bom. Se você for ver assim de individual, era um time assim que você colocava... Até muitos atletas jogaram a Série A também com o Ceará, permaneceram. E a gente vê que era uma equipe que tinha uma sintonia que com a chegada do Marcelo Chamusca, vocês conseguiram encaixar de uma forma que defensivamente o Ceará foi uma das melhores defesas da competição. Tomou 36 gols, eu acho, o que é uma média até muito tranquila. 32, aliás. 32 gols sofreu. Menos de um gol por jogo, né? E aí, cara, sensacional, porque aí a gente viu que encaixou. E o que tinha de especial nesse elenco, além desse grupo fechado, né? Porque o Magno Alves, quem acompanhou o Magno Alves naquela época que ele chega, a primeira passagem dele aqui no Ceará, jogando o fino da bola, 2017 novamente, teve outro período com o Sérgio Soares que ele estava comendo a bola aqui no Ceará, e em 2017 encaixou tudo que conseguiu acesso. O que teve de especial, assim, a conversa com o treinador, o vestiário? Tudo isso é uma junção de coisas que consegue o acesso, Pio? Como é que é essa história? Olha, acho que foi a união, né? A gente se fortaleceu ali a cada dia, se juntamos e colocamos um objetivo um para o outro, que era se unir dentro de campo, independente do que acontecesse fora. O importante era dentro de campo, e quando chegava dentro de campo, não tinha essa não, é pra cima, tiver que bater, vai bater, tiver que apanhar, apanha, mas em prol do grupo, né, para que venha conseguir a vitória. E foi o que aconteceu, né? Como eu falei, tinha jogos que nós não conseguimos a vitória, mas nós lutávamos até o final, nós batalhávamos, nós brigávamos, nós gladiávamos, todo mundo junto, né? E no entanto que quando chegou na reta final, foi onde nos últimos 10 jogos nós nos fechamos mais ainda. Falei, ó, dá, vamos brigar que vai dar. E aí foi que as coisas caminhou corretamente, né? Fluíram ao nosso favor e faltando 3 rodadas, nós conseguimos o acesso. E assim, naquela época, 2017, quem era o parceiro do Pio ali que você carrega até hoje, assim, pô, o cara que fechou comigo ali no Ceará e até hoje tá contigo? Cara, eu tenho contatos aí, tem grupo? Com muitos. Aí, é o Ia aqui falando comigo. Eu tenho contato com muitos jogadores daquela época, né? Muitos mesmo. Acho que pouco assim é o Everson, né? Sim. Mas assim, eu encontrei com ele uma vez aqui em Fortaleza, a gente bateu um papo bacana, tudo, contando histórias daquela época, né? Foi bacana.
Mas Ricardinho, Magno Alves, João Marcos, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Sim. Romário, Lima, Jackson Calcaia, Raul, Arthur Cabral. Ixi, eu tenho contato com os caras até hoje, né? A gente conta muito ali a história naquele momento que nós conseguimos esse objetivo para a equipe do Ceará. E nos bastidores, que era o cara mais resenha daquele grupo ali do Ceará, né? Tinha um cara que puxava a brincadeira pro lado e levava consigo, assim, porque 2017 tem essa turma toda que você falou, né? Tinha uns caras mais experientes, né? Ali, Luiz Otávio, Magno Alves, o próprio João Marcos já estava mais experiente naquela época, mas tinha um cara mais da resenha que puxava ali a brincadeira. O Fernando Henrique. Ixi, ali ele gostava de tirar uma do Eu zoava muito, eu brincava com todo mundo também. Eu tirava onda. Mas era sadia, nosso ambiente era muito sadio, cara. Não tinha esse negócio de confusão, tudo, de briga, não. Discussão normal, qualquer família tem, né? Sim. Mas todo mundo brincava com todo mundo. Todo mundo zoava todo mundo. Somente quando a gente ia num momento de distração, tinha um bingo na concentração, né? Vixe, ali é que era... O bingo era a zoeira que juntava todo mundo, até... Quando os caras que não eram relacionados já ficava, porque nosso ambiente era muito bom, ficava pro bingo, justamente sabia que ia ter brincadeira, ia ter zoação, tudo. Então era bacana. Então acho que o nosso ambiente era muito bom, sabe, naquele momento ali. Sim, sim. O ambiente era bacana. Por isso que fluiu, né, as coisas. Exatamente. E você chegou a pegar a época do Givanildo Oliveira, né? Que é um personagem meio que caricato do futebol nordestino, brasileiro, né? Tem umas fotos dele aí na beira de gramado que a galera brinca, né? Como é que era o Givanildo também nos vestiários, cara? Gente boa, gente boa. Ele até... A gente quando tinha um rachão, né? O famoso rachão antes do jogo, ele falava os 2 melhores de cada time, né? Ele dava um par de chuteira ou valor em espécie. Rapaz. Aí todo mundo dava vida no rachão. Mas era um cara que brigava pelo grupo. Ele era o cara que era o carro-chefe. Algum problema? Opa, eu tô na frente. Chamava a responsabilidade de qualquer situação dentro do clube. Porque ele sabia, porque já não tinha como colocar um fardo, né, em cima do grupo. Já tinha muita responsabilidade de colocar mais um em cima, né? Sim. Então ele chamava toda a responsabilidade. Isso não foi só no Ceará. Isso ele fez em todo o clube que ele passou, porque tem história. Santa Cruz, sim, ABC, 13, aonde ele foi, ele sempre chamou responsabilidade. Por isso que ele é um cara muito respeitado no meio do futebol por muitos jogadores com quem ele já trabalhou. A gente brincava muito aqui, né? No caso, a gente brincava. O Belmino, o saudoso Sebastião Belmino, ele sempre brincava que o Givanildo era daquele tipo de treinador que era mais grosso do que papel de enrolar prego. Que o cara era meio bruto nas respostas, principalmente nos repórteres. Ele não tinha muita paciência, ele não tem muita paciência para algumas perguntas bobas, né? E o Givanildo também com os jogadores, ele tinha aquele papo mais paizão ou quando era para dar carão ele chegava junto também? Não, ele... Quando tinha que conversar na moral, tudo, que ele sabia que da forma que ele conversa fosse um pouco mais firme, o jogador poderia, né, baixar a cabeça, ficar triste, não render, né? Mas também tinha hora que tinha que sim chegar firme, porque eu sempre costumo, jogador é folgado, porque se você dá a mão ele já quer logo o pé, né? Então tem hora que você tem que ir com mais calma, mas também tem hora que você precisa chegar junto e ir mais firme para ele ver que o negócio não é brincadeira, né? Não é só diversão, tem que ter responsabilidade, né? Isso é até hoje, né? Tem jogadores que acham que o futebol é uma diversão, tá ali por tá, não é, tem que ter responsabilidade, né? E outra, eu costumo falar, quando é um grupo de 30 cabeças, irmão, quando 25 querem e 5 não querem, e aqueles 5 que não querem, se o problema fosse todo para as costas deles, pô, tava beleza. Mas, infelizmente, acarreta nas costas de todo mundo, de todo um grupo. Então, tem que estar todo mundo na mesma sintonia, na mesma sincronização, para que as coisas venham acontecer corretamente. Então, a gente tem que ter essa percepção, tem que ter essa leitura, né, que precisa dar uma chegada mais forte, mas também precisa ir com mais calma, tem hora também, para não perder o atleta. E aí sai o Givanildo, vem o Marcelo Chamusca, que é outro cara também importante nessa trajetória, né? Porque foi o treinador que fechou com vocês ali e comprou a ideia do acesso e conseguiu, né? Acho que foi o primeiro acesso dele da B para A. E o Marcelo Chamusca é um dos únicos treinadores, poucos treinadores, se não for o único, que conseguiu acessos em todas as divisões, né? Você é o jogador que conseguiu acesso em todas, né? Da D para C, C para B, B para A.
o Marcelo Chamusca também tem essa curiosidade, né? É um dos únicos treinadores do Brasil que tem essa coisa ao longo da trajetória. Como é que era o Marcelo Chamusca também lá no Ceará? Não, o cara é educado, respeitado, né? Tomava as decisões e, tipo, explicava, ó, eu vou colocar você porque a equipe adversária é assim, assim, assado. Ah, eu não vou colocar você porque a equipe é assim, assim, assado. Então, era um cara que ele gostava de mostrar pro atleta, né, o porquê que estava tirando e o porquê que estava colocando na equipe, né? Para o atleta não ficar chateado, como eu falei. Então, tem hora que você precisa conversar, mas precisa ter o que dar bronca. E ele era assim, olha, eu vou tirar você da equipe, vou colocar um outro atleta porque a equipe tem essa fragilidade. Ah, essa equipe é mais forte no ponto. Ah, eu vou colocar você para usar assim, assim, assado. Então, o grupo entendia, né? Quem ele colocasse, quem ele tirasse, o grupo entendia, não tinha aquela vaidade. Ah, eu tenho que jogar, eu tenho que ser titular. Não. Então, o grupo se fechou. Por isso que as coisas aconteceram naturalmente, cara. Depois da chegada dele, entendeu? Sim. Por mais que o jogador, o atleta, ele quer ser titular, quer jogar todos os jogos, mas não consegue, infelizmente, por conta disso, porque cada equipe é uma forma de jogar diferente, tem uma intensidade mais alta, outra mais baixa. Então, ele precisa ter a leitura e a percepção dos jogadores que ele tem em mãos para poder usar no momento certo. Tinha jogos que com o Marcelo Chamusca, eu joguei de lateral, joguei de primeiro volante, joguei de segundo, joguei de ponta, tanto no Fortaleza quanto no Ceará. Sim. Porque ele sabia que eu tinha essa capacidade, essa característica para poder usar, para poder fazer, né? E eu fiz. Então, assim, eu tenho esse dom, eu tenho essa característica de poder jogar nessas funções, de poder ajudar a equipe, né? Sim. Que eu me comporto muito bem naquela faixa ali, lateral, ponta, seguro, terceiro homem, entendeu? Então, eu tenho essa versatilidade. Eu estava até vendo esses dias uma entrevista do João Paulo Sampaio, ele é coordenador de base do Palmeiras, e ele falou, você passou também por outras funções em campo, né? Lateral, volante, meio-campista e ponta. Lá no Palmeiras, neste momento, eles não estão mais priorizando pontas porque, na visão do time, a situação hoje que acontece no Brasil é que é tendo um boom de jogadores naquela posição e não está tendo mais aquele meia camisa 10, um cara que pense o jogo no meio de campo. E aí, estilo o Pio também, que tinha esse passe mais refinado, né? Então, como é que, na sua visão também, como um cara mais experiente, tá acontecendo nessa base, né? Na sua época não tinha muito isso, né? Os pontas existiam, mas era outra função naquela época, ali 2004, 2005, e hoje em dia a gente prioriza muito essa questão, essa função, né? Se você vê, boa parte dos clubes, muitos ainda utilizam essa ideia dos pontas, e o camisa 10 ali no Brasil tá meio que em falta, Pio. Tu também tem meio que essa percepção? Como é que é o Pio vendo essa visão? Tem. Se vocês recordarem bem, depois que o Filipão ele veio do Chelsea, que ele voltou pro Brasil, ele trouxe essa filosofia lá de fora, de jogar no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, com 2 pontas e um centroavante. Sim. E aí foi onde começou realmente a todos a jogar dessa forma. Né? Porque antes era o quê? Era a linha de 4 ali, lateral direito, os 2 zagueiros, lateral esquerdo. 2 volantes, 2 meia e 2 atacantes. Isso. Depois, quando ele retornou, que ele trouxe essa filosofia lá de fora, da Inglaterra, né? Que aí passou o quê? 2 volantes, o meia, 2 pontas e o centroavante. E aos poucos foram acabando com 10. Isso. O cabeça pensante, né? Que você vê, dificilmente tem hoje. Entendeu? Hoje é com 3 volantes, né? O primeiro se chama o caçador, pitbull, né? Isso. E com 2 volantes com mais saída de bola, os 2 pontas e o centroavante. Ou joga a primeira linha de 4, 2 volantes, né? 2 pontas e 2 atacantes. Isso. Só que um desses atacantes que tem mais mobilidade joga como se fosse um meia. Exato. Aconteceu com o Ceará agora, nesse ano, com o Ailon. E aconteceu em 2015 com a gente no Fortaleza, tanto o 15-16. Entendeu? O Daniel jogava como se fosse atacante, mas ele vinha, voltava. o meia, né? O 10, que ele sempre foi 10. Sim. E ele pensava o jogo, mas a hora ele pisava na área. E aí essa coisa... É um problema que o Brasil precisa voltar a produzir esse camisa 10, e isso tá na base mesmo, na tua visão? Tem que ter, mano. Tem que ter o cara, porque tá muito robotizado o futebol hoje, né? Tá muito robotizado. Só os ponta, correr. Correr a maratona, né? Correr bastante. Tem que ter paciência. Tipo assim, eu não sou um cara de muita intensidade. Eu tenho uma intensidade? Tenho.
Mas eu tenho evolução, tipo, da forma de não ficar com a bola. Porque antes da bola chegar em mim, eu já sei o que eu vou fazer. Sim. Quer dizer, eu já tô tendo a leitura. Olho para um lado, para o outro, para trás, diagonal, para ver onde é que tá meu companheiro, onde é que tá o adversário. Porque antes da bola chegar, eu já sei o que eu vou fazer. Né? E as pessoas falam, pô, mas tu pensa muito rápido. Eu falei, não é pensar rápido. É que eu tenho a leitura do jogo. Você tá tendo uma ideia ali Eu mapeio o espaço todinho que eu tenho. Tem hora que vai dar para me dominar e girar. Tem hora que eu vou ter que tocar de primeira ou virar um jogo. Tipo assim, muitas das vezes, a não intensidade, né, que muitos falam que não tem, eu tiro no pensamento, na leitura de jogo, né? Na agilidade para pegar o adversário. Rápido, entendeu? Quando o adversário pensar em chegar, a bola já não tá mais comigo. Ah, mas tu tem um passe bom, tu vê, tu enxerga, tem a leitura, tem a visão de jogo. Mas é porque eu mapeio todo o jogo. Sim. Né? Isso veio contigo mesmo assim? Ou teve algum treinador na tua carreira que deu um start assim pra ti, pô, ele abriu os olhos, assim, entre aspas, no Pio pra ele melhorar o futebol dele em campo? Teve algum treinador que te marcou em relação a isso? Não, o Marcelo Vilar. Porque eu lembro, na minha época, quando eu comecei a jogar de volante, eu tinha muito de querer girar. Muitas vezes eu girava, dominava a bola e girava, eu perdia. Que não estava acompanhando Entendeu? o espaço. Pois é, eu queria sempre driblar. E aí ele falou, evita fazer isso, porque aconteceu uma história de um jogador num clássico, que ele foi driblar, foi querer girar, ele perdeu a bola, o adversário foi lá e fez o gol, eles perderam o jogo, e aí praticamente acabou com a carreira dele, né? Aí eu tive a percepção, falei, opa, né, se o cara tá falando, experiente, é treinador, então vou pegar pra mim. E aí pronto, depois daí eu comecei já a mapear, começar a pensar o jogo, né? Antes da bola chegar, não querer estar driblando. Driblar eu vou quando eu tiver de frente, de costa não, porque eu tenho o perigo de perder a bola e tomar o gol. Então, eu aprendi muito com ele a respeito disso aí, a leitura e o mapeamento dentro de campo. E o Pio, depois, quando encerrar a carreira? Porque você tá em atividade ainda, né? Pensa em continuar ali na beira do gramado? Tem algum planejamento, direção, talvez um executivo? Olha, eu fiz alguns cursos aí, né? No meio do esporte, do futebol. Pretendo, sim, fazer um curso aí da CBF, né? Para quem sabe continuar no meio do futebol ou não, alguma função dentro do clube, sei lá, ou tá no meio empresariando, porque eu recebo muita ligação e mensagem de alguns jogadores que eu já joguei, né? Que tipo, até que é da minha idade ou até que é mais novo também, para me poder indicar tudo. Só que eu falei, pô, não tem como eu parar agora para trabalhar nesse ramo, porque eu ainda estou em atividade. Não tem como eu arrumar um clube para tu te colocar lá, depois tu vai querer atenção, vai querer um acompanhamento e eu não posso porque eu vou estar em atividade também. Mas eu posso estar te avisando sim, te indico ali tudo, né? E aí você mete bronca, mas quando eu parar de ver, pode ser que eu entre nesse ramo, não é certeza. Mas eu tô orando muito a Deus aí para Deus dar discernimento, sabedoria, para que eu venha ter um projeto correto aí para tomar uma decisão certa, né? Para que depois não ficar frustrado. Sim, e aí, então, o treinador não pensa não, ficar ali, né? Não sei, como eu falei, não sei o que vai acontecer, porque é muito trabalho, né? Você vê assim, treinador só fica ali, só entrega colete, não é, cara. Não é só entregar Nem colete. imagina, né, cara? Porque assim, quem tá fora é fácil. Porque se o futebol fosse fácil, 60 mil jogavam e 11 assistiam. Sim. Né? E é o contrário, né? E é muito legal isso, cara, porque a gente tem no futebol cearense uma situação hoje em dia, por exemplo, você jogou no Ceará e também no Fortaleza, que tinham muitos cearenses. E como eu falei no começo do Cearacast, você é um dos cearenses que se notabilizam, igual a você, o Oswaldo, com a carreira consolidada. E a gente tem essa dificuldade de pegar alguns jogadores que são da terra para jogar hoje no Ceará e no Fortaleza. Por exemplo, no Fortaleza não tem no elenco. O Hércules é do Piauí. Né? No Ceará tem o Eric Pulga, que é daqui de Fortaleza, e só. O que está acontecendo que o futebol cearense não está produzindo esses jogadores para os clubes daqui? Talvez o que os atletas de fora faz, os que o da casa não fazem. Né? Porque aqui nós temos muito talento no estado. Isso. Tem, mas tem que querer. Né? Esses últimos clubes que eu passei aí, você via meninos jovens com talento, mas acabava o treino... Ia pro celular. Rede social. E aí, quanto eu,
Acabava o treino, o que eu ia fazer? Finalização, fundamentos, falta. E o menino mais jovem onde? No celular. Isso já recente? Sim, recente. E aí eu te falo, aí depois as pessoas ficam falando, caramba, ele bate muito na bola, ele acerta a falta toda hora, não sei o quê, lançamento, passe. Mas por quê? Porque eu tô aprimorando. Enquanto eles não acertam, o que eles estão fazendo no celular? Então tem diferença. Isso assim, não é de agora em mim. Isso aqui é quando eu cheguei no Corinthians em 2004. Quando eu morava no alojamento lá, Sim. eu não tinha pra onde ir. O que acontece? Acabou o treino, peguei o saco de bola, pegava a trave móvel, que tinha 2 arcos, a barreira, e ficava treinando. Aí chegava no sábado, o que acontecia? Gol. Tinha um resultado, né? Você só vai conseguir o resultado você trabalhando, você aprimorando. É qualquer área, qualquer profissional, não importa qual seja. Você vai alcançar seus objetivos, o êxito, o sucesso, aprimorando. Não importa onde seja. Então, eu aprimoro até hoje. Eu treino até hoje. Por mais que preparador físico, o fisiologista, não pode que vai... Eu falo assim, vai ter situação de jogo que vai precisar. E se eu não tiver aprimorado, quando precisar eu errar, o que vão falar? Então verdade. eu preciso disso. Mas eu sei das minhas limitações. Eu sempre treinei. Lógico que hoje, por conta da fisiologia, né, tudo, mudou muita coisa, mas eu não deixo de treinar. Não importa qual clube que eu seja. Eu quero treinar minhas faltas, eu quero treinar meus chutes, os meus escanteios, os meus pênaltis, porque é coisa que vai acontecer. Porque muitas vezes é através de uma bola parada que se resolve um jogo. Né? E é o que tem acontecido hoje. Isso. Porque tem muitos que falam, Pio, não tem mais batedor de falta, não tem cara que faz mais gol de falta. Aí eu falei, talvez não treino. Talvez não treino, por isso que não acontece. Não tem um resultado, né, que a gente vem falando aqui. E se tu fosse dar um conselho para um garoto jovem cearense que está começando agora a carreira, quais as palavras que o Pio daria neste início de carreira dele? Dedicação, foco naquilo que você quer alcançar. Se você quer ter um objetivo, eu tenho uma característica de cabeceio. Foca no cabeceio. Treina cabeceio. Acabou o treino, chama o preparador físico, ou auxiliar, umas bolas aqui pra mim, tudo. Ou lateral, se for atacante, cruza umas bolas aqui pra me treinar, tudo que acontece muito. Tem que ter, cara. Tem que treinar, tem que aprimorar. Independente do que seja. Aprimore. Que lá na frente você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado e foi o que aconteceu comigo. E isso é muito engraçado porque a gente vê hoje nas redes sociais a questão do... É uma situação que o ego do jogador, ele vê ali e é muito... Como é que a gente pode falar, cara? É muito delicado porque se ele tá aqui jogando e aí ele não vai bem, e aí essa questão de ficar mexendo muito nas redes sociais, tem as críticas no celular ali, é uma situação que é mais agravante que os clubes também devem pensar nesse jogador para trabalhar psicologicamente, né, Pio? Porque tem essa situação do jogador ir para as redes sociais, aí fica baixo, entra na cabeça, não desenvolve em campo. A rede social pode ser um grande inimigo, um vilão desses novos atletas que estão surgindo também. Tanto ajuda quanto prejudica, né? Tanto ajuda como prejudica. Então, assim, eu tô falando eu particularmente. Sim. Eu nunca me encantei, até quando eu recebia crítica, eu não ligava. Tava no ouvido, saiu no outro. Tinha de que... Lógico que você não vai jogar bem todos os jogos, né? Eu lembro que eu saí vaiado algumas vezes. Lembro 2, 3 vezes quando jogava no Fortaleza. Saí vaiado com a equipe do Ceará também. Mas entrava aqui e saia aqui. Não tinha isso comigo, não. Porque no outro dia eu já estava trabalhando para melhorar. E foi até o que o Rogério Ceni falou esses dias no Bahia, né, cara? Os torcedores criticando, fazendo os protestos assim. Mas, pô, cara, o cara tá sendo pago ali, ele tem família, eles estão trabalhando ali porque eles querem o bem do clube. Se eles quiserem o mal, eles não estariam ali. Claro. E tem todo esse enredo, que é uma coisa que no futebol, a animosidade do torcedor é muita emoção. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Até com a imprensa aqui, a gente tem todo o cuidado na hora de criticar um jogador por conta disso. Porque os torcedores, eles não levam de uma forma... Eles não avaliam de uma forma racional, né? É tudo muito na... Não, eles não tá nem não. muito...
No rádio, se estivesse só no rádio, rapaz, só misericórdia. Viu? Tá, mas na verdinha você é elogiado, viu, pô? O Internet tá ali de prova, é só elogios e a turma boa Então, aqui. aqui eu tive mais elogios, mais sucesso do que insucessos e críticas, né? Sim. Porque é como eu falei, porque eu me preparei, Uhum. eu fazia as coisas corretamente para justamente não dar motivo, né? Exato. Eu procuro sempre falar, a pessoa não vai ter motivo para falar de mim, véio, porque eu tô preparado, eu tô me preparando para isso. Então, eu estando preparado, não vai acontecer esses erros. Sim. De receber crítica, de não jogar bem, entendeu? Uhum. Que vai da sua preparação. Agora, o atleta ou qualquer outra pessoa de outra função, profissão, se não se preparar, se prepara. Se tiver o lombo largo aí mesmo, para aguentar a chicotada. Porque é rojão. Né? Porque tem que ser. A cobrança é muito grande, principalmente no futebol, porque é muito. Tipo assim, eu falo, quando eu ia para os jogos, né? E o estádio lotado aí. Falei, caramba, velho. Muitos ali deixam até de comprar o alimento para casa para ir assistir o jogo, porque gosta do clube e tudo. E eu falava, rapaz, às vezes que eu tava no banco, quando eu entrar aí, eu tiver uma oportunidade, mano. E o bacana é que, assim, o respeito, né? Que nem no Ceará, tinha a falta. O Ricardinho é exemplo cobrador de falta, mano. O Ricardinho bate muito, e eu ambidestro. Sim. Mas ele, quando tinha falta, ele botava a bola na minha mão, mano. Porque ele sabia que você ia resolver. Falava aí, ó. Lembro na minha estreia como titular contra o Guarani, lá em Campinas. Né, que teve a falta e o certo era ele para cobrar, né? Sim. E aí ele chegou, deu a bola na minha mão. Aí eu fiz o gol. Ora, Ricardinho também Entendeu? E foi as 3 oportunidades que eu fiz, Sim. os 3 gols que eu fiz em 2017, que foi contra Paysandu, Figueirense e Guarani. Ele botou a bola na minha mão. Que tá na memória de qualquer torcedor do Ceará. 2017, se você for lembrar os 3 jogos assim, sempre vai ver esse jogo contra o Figueirense. O gol do Pio ali no cantinho. Às vezes o pessoal até me pergunta, como é que tu fez aquele gol lá? Porque a bola ali, ela fez uma curva de uma forma que... Falei, rapaz, primeiramente Deus que permitiu. E segundo, foi que o goleiro me ajudou. Tu viu ali ele também? Ele me ajudou, o goleiro. Entendeu? Porque se eu fosse bater e colocar, tava longe. Muito longe. Entendeu? Então se ele bota a barreira normal, tradicional ali, ia ser muito difícil eu fazer o gol. Poderia acontecer? Lógico que poderia. Mas se ele coloca a barreira normal ali, o tradicional, ia ficar mais fácil para ele. Só que ele me ajudou, ele colocou a barreira ao contrário. Foi. E aí foi do jeito que eu gosto de bater na bola. Ora, meu amigo, aí é história pra contar, né? Entendeu? E, Fio, você acompanhando aqui, você fez aí em 2024, jogou no Maracanã, né? E agora em 2024 a gente tá vendo o Ceará aí na reta final da Série B, consolidando ali no G4. Como é que você tá acompanhando o Alvinegro e nessa busca pelo acesso? Você acha que vai dar certo com esse elenco que hoje tem aí o Léo Condé nas mãos? O que você tem acompanhado do Vozão? Cara, eu creio que dá sim. Só depende de si, né? Independente do Sport ganhar todos os jogos e o Ceará ganhar todos os jogos, já tá dentro da Série A, né? Sim. Porque tá na frente, se não me engano, número de gols, uma coisa assim, né? A uma mesma pontuação, mais, né? Isso. 60 pontos. Só depende de si, cara. E esse jogo aqui é o divisor de águas. Contra o América. É divisor de águas. Entendeu? Né? Eu creio que muito torcedor veio que, caramba, perdeu uns pontos contra a Chapecoense. Isso. Contra os clubes que estavam brigando lá embaixo, né? Foi. E depois você chega na reta final agora, deu um respiro, um gás, um ânimo a mais aí que entrou dentro do G4, faltando 2 rodadas, se não me engano, para acabar a competição. Então só depende de si. Cara, e assim, é bom. Tem que subir o Ceará, porque é bom pro estado. Né? Você pega 2 clubes grandes na elite do Campeonato Brasileiro, valoriza todo o estado. Tudo, cara. Até a imprensa aqui, cobertura de jogos fora. Então tem que subir sim, tem que subir. O Fortaleza tem que ir para Libertadores também, tem que ir, porque é o crescimento do estado também, o crescimento do clube. Opa, tem 2 clubes lá na Série A. Um tá disputando a Libertadores, o outro tá disputando outras competições. Então, cara, eu torço muito pro nosso futebol aqui do estado, que não só cresça só Ceará ou Fortaleza, que são os grandes, mas que cresçam todos. Eu tava torcendo muito pro Iguatu subisse pra Série C, trave, né, cara? porque ia entrar a vaga pro
pro time lá do interior, lá perto de Juazeiro, o Barbalha, para jogar a Série D. Então já é outro clube que está na competição nacional. Sim. Então é bom, e tem que ter o crescimento do futebol do estado, não é só Ceará, Fortaleza. Exato. Né? Tem que crescer Ferroviário, tem que crescer Floresta, Iguatu, tem que crescer Maracanã, que pela primeira vez vai jogar competições nacionais aí, né? Exatamente. Pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então tem que ter a percepção, tem que ter a estrutura, tem que ter o planejamento correto para que o futebol venha a crescer. E eu torço muito para isso. E tu conseguiu aí, junto com o Maracanã, essa trajetória, né? Recentemente, uma boa campanha com o time de Maracanaú, que agora vai fazer aí, 2025, um bom calendário no começo do ano, né? Pois é, não, eu costumo falar, falei para você aqui, você só faz história, você só é conhecido quando você conquista. Talvez se eu tivesse de jogar só pelo Maracanã, dos 23 jogos que a equipe teve no ano, eu joguei 22. Sim. Certo? Então eu falo, eu joguei 22 jogos. Só que eu não posso falar, eu joguei 22 jogos, fui campeão no interior. Exatamente. Ajudei a conseguir calendário para a equipe no ano seguinte, na temporada seguinte. Então, é história. O nome vai estar lá. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu procuro você falar, eu chego no clube a fazer história. Entendeu? Peço a Deus que abençoe, eu oro, entrego, consagro a Deus para fazer história, para ser lembrado. Então, todo o clube do Nordeste, onde eu passei aí, eu tenho história. Graças a Deus, onde foi, nem que seja um acesso, mas tá lá. Mas tem. Tem um pio lá na Tá história. lá. CSA em 2018. Sim. Tamo lá, vice-campeão da Série B. A fotinha tá lá no quadro. Entendeu? Aí os caras de repente caíram, né? Caiu da A pra B, da B pra C, tá até hoje na C. Então. Mas tá lá na memória do torcedor aquele bom momento, Tá né? Aquela lá. lembrança. Quando foi o último acesso? 2018. Tá lá a fotinha do pio. Ceará, tá ali 2017, 18. Fortaleza, 15, 16. Então, assim, eu procuro chegar e vestir a camisa mesmo. Então, como sempre fiz e até onde eu continuar jogando, eu vou fazer. Bacana. Francisco Hércules Pio aqui no nosso CearáCast. Pio, satisfação imensa ter você aqui. Um bate-papo muito leve, muito tranquilo. Agradeço demais a sua recepção, a recepção da ideia de ter vindo para cá falar sobre esse momento. Muito obrigado. E as portas do Sistema Verdes Mares estão sempre abertas por você. Obrigado, viu? Cara, eu que agradeço aí o carinho. Muito obrigado pelo convite, né? Todas as vezes que eu vim aqui, eu fui muito bem recebido, muito bem tratado. Então, muito obrigado pelo carinho, né? Recíproco também, o respeito. Então, espero sim vir outras vezes, receber outros convites aí para contar um pouco da história. Valeu. Pio, aqui você acompanha na quinta-feira na TV Diário. Perdeu o episódio? Vai lá no YouTube do Jogada. Você acompanha todo este momento de bate-papo com o meio campista cearense. Trajetória no Fortaleza, no Ceará. Passou por 13, tem história na Paraíba, tem história no futebol nordestino, jogou em São Paulo e que tem toda essa trajetória campeã ao longo dessa carreira consolidada. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela parceria, deixa o like, compartilha com os amigos e você sabe, pode acompanhar o YouTube do Jogada e também no Spotify, tem lá o episódio do CearáCast desta semana. Muito obrigado a Fabi, que esteve hoje na direção, e a todo mundo que ficou aqui na audiência. Um forte abraço.